Namastê, pessoal. Pessoal da TV São Tomé das Letras, pessoal da GUBEF lá de Nova Iguaçu, Vital, o Joel e a Karen de São Tomé. Pessoal que me ouve no Facebook, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E eu vou dar continuidade ao programa sobre os seres Essassani, né? Que o Darrell Anka, D-A-R-Y-L-A-N-K-A, Anka, recebe lá nos Estados Unidos, né, desde 1989, e esses Essassani seriam híbridos de humano com Grey, né, e ele canaliza esses seres através de uma entidade chamada Bashar. Ele ficou muito famoso, o Darrell Anka, nos Estados Unidos, com as canalizações dele, né. Então, assim, não houve tempo para, assim, eu achei que ia ficar um pouco extenso em um programa só. Então eu resolvi estender a dois, até porque a procura sobre esses Essassani tem sido grande. As pessoas têm me procurado demais por falar desses Essassani, o que eu acho do Essassani, o que eu deixo de achar do Essassani. Bom, o que eu acho do Essassani? Eu acho o seguinte, eu acho que canalização é impossível de comprovar, né? A canalização é como uma mensagem espírita. Você tem que ler, por exemplo, assim, às vezes a psicografia da minha avó, entendeu? Então aquilo tem que parecer real para você, né? Que recebeu. No caso dos ETs, você tem que falar, por exemplo, olha, eu recebi essa canalização do Essassani, isso me parece uma coisa de ET, ou não me parece uma coisa de ET, né? Tem algumas coisas que ele está falando aqui, por exemplo, que como eu já estava falando na questão do não julgar, né, do não julgar as pessoas e do não, que no momento que você julga, você atrai aquilo que você não gosta como espelho, né? Por exemplo, você considera alguma coisa negativa, vamos supor, um partido político, um grupo, qualquer coisa, e você na verdade acaba atraindo aquilo para você. É uma visão de física quântica, né? Daquela história da física quântica, e também é uma visão do budismo, né? O olhar que não julga. Até o Nietzsche tem uma frase muito interessante que ele falava assim: quando você briga com os dragões, você se torna um dragão, né? Quer dizer, você de tanto implicar com uma coisa, você acaba se tornando parecido com aquela coisa que você está implicando, né? Você acaba entrando no mesmo nível. Então isso também, assim, por exemplo, dizer assim, um ET ensinou isso, entendeu? Assim, legal, mas assim, isso não chega a ser assim, altamente inovador. Os Sassanis dizem que vivem há 700 anos no futuro, num planeta numa outra dimensão, e que eles são híbridos do Grey com o humano. Seria o resultado desses cruzamentos de humano com Grey, que a gente vê tanto por aí, que o David Jacobs investigou tanto, né? E que predominaram aí os anos 90. Vamos ver o que mais o Darrell Anka nos fala sobre os Essassani. Eu vou ler um pouco porque é de um texto, Biblioteca Pleiades. Pleiades com Y, tá? A Biblioteca Pleiades existe em espanhol e em inglês. É um site de ufologia esotérica americano. Como já mencionamos, os eta-humanos modificados são os que nos referimos como os Essassani. E Sassani, dois S no essa e Sani, dois S também. Isso significa que esses híbridos estão no caminho evolucionário para se tornarem uma raça benevolente e bem-sucedida, correspondente ao que se considera, que nós chamamos de projeto Sassani. Não significa, entanto, que eles estão na mesma linha temporal que nós. Eles estão em outro tempo e espaço. Ou seja, imagine que essas espécies híbridas estejam à frente ou atrás de nós no tempo. A energia é similar e contribuirá para a raça Essassani, que de fato está no futuro. A existência dos Essassani terá contribuído para o sucesso dos humanos Zeta híbridos. Quer dizer, que os Essassanis ainda voltam no tempo para ajudar a fazer os Zeta reticulianos a fabricar os híbridos. Dão conselhos de como melhorar essa mistura de híbrido de Grey com humano. Assim, os Essassani são a versão futura da hibridização, do programa de hibridização no qual os eta-reticulianos estão engajados. Quer dizer, eles seriam o resultado futuro voltando para dizer que não fizeram de errado. Entendeu? Aí você tem que admitir a possibilidade da viagem no tempo. Eu me lembro que a Biara Retron, a minha amiga, ela fala que a entidade dela, a Biara, ela mesma no futuro, né?
Então, sendo ela mesma no futuro, faria todo sentido, que ela seria a versão Essassani dela, né? Por exemplo, que na verdade os Greys misturados com humanos dariam um híbrido, né? E esse híbrido, de alguma forma, está preocupado com como a hibridização está sendo feita no século XX, XXI, aqui na Terra, eles estão lá no século XXVII, XXVIII, né? Assim, eu não tenho dados para julgar isso como real ou irreal. Eu estou repassando para vocês. Assim, a gente sabe tão pouco de ET, né? E a gente sabe só que... assim, eu já vi muito UFO na minha vida, já vi seres e tal. Mas entre ver e saber o que eles são, por exemplo, as pessoas me falam assim, mas de que planeta vem? Os Anunnakis são reais ou não? Né? As pessoas me jogam essa coisa nas minhas costas, assim, os Anunnakis são ou não são o criador da humanidade? Eu falo assim, meu Deus, de você ver um ET, que nem eu já vi, para saber o que eles estão pretendendo no planeta de origem deles e como eles vivem lá, é uma distância muito grande. É como se, por exemplo, se você vê um gringo na rua, em Salvador, você vê um loiro de olho azul na rua de Salvador, e fala assim, olha, ele mora numa casa lá na Noruega, a casa dele tem um sofá amarelo, tem uma televisão, a televisão dele, ele gosta de programas de música, ele gosta muito de futebol, inclusive, ele tem uns peixinhos na sala. Como é que eu vou saber? Né? Olha, ele vai muito pro Japão, porque tem amigos lá. Entendeu? Quer dizer, como é que eu posso dizer de uma coisa, olhando para uma pessoa, a não ser que eu seja um grande vidente, né? Como é que eu posso olhar para uma pessoa, mesmo que seja um ET, e dizer que ele vive assim, um assado, que ele pretende isso ou aquilo? Ou mesmo se eu olhar para uma pessoa de um outro país e falar assim, olha, ele gosta de comer isso, ele gosta de beber isso, ele gosta do país dele, ele assiste esse programa, ele não gosta, ele segue aquela religião, não sei o quê, tudo só de olhar para a cara da pessoa, sem conversar uma palavra. Não existe isso, né? Vamos ter bom senso. O que a gente sabe de ET é... a gente só sabe, na verdade, que eles existem. A gente não sabe até que ponto eles são totalmente bons, a gente não sabe até que ponto eles são totalmente maus. A gente não sabe até o que eles querem conosco. A gente sabe que eles não querem destruir a Terra, porque se quisessem já teriam feito. É a única coisa que eu tenho certeza. Ou pelo menos que, se existem os que querem, tem gente que tem outros que impedem. É só isso que eu sei, né? Tudo mais é bastante especulativo e bastante, entendeu? Vai da cabeça de cada um, das crenças espirituais de cada um, filosóficas de cada um, né? Mas vamos ver aqui o que os assassinos estão falando. Eles se identificam com o nome Essassani, mas na verdade esse é o nome de um planeta. Sua raça se chama Sassani. Es significa o local. Portanto, o nome Essassani significa local dos Sassani. Ou da luz vivente. Eles se chamam povo luz vivente, os Sassani. Ouvimos que os Essassani, se chamam, que seus planetas estão a 500 luz da Terra na direção de Órion, ou seja, está atrás das Três Marias, está mais além, né? Não está na nossa frequência e não seria detectável por nós de maneira alguma. Vive num período futuro que equivale ao 23º século. Bom, mas 23º século não dá 700 anos, aí tem alguma coisa mal explicada. Mas não necessariamente na nossa linha de tempo. Eu fico mais confuso ainda. Se 7 séculos, seria século 27, 28, certo? Bom, tudo bem. Esses seres nos lembram que a confusão é uma coisa normal. E assim é a nossa reinteração com eles, confusa, mas nos leva à nova realidade. Então nós nem precisamos entender que não é para entender mesmo. A aparência física pode ser descrevida como metade humana, metade Zé, até o híbrido, né? Eles têm 5 pés de altura. 5 pés de altura dá mais ou menos 1,60 m. Uma pele cinzentada. As fêmeas, as mulheres, têm cabelo, né? Branco com algumas exceções. Aquele cabelo Marilyn Monroe, aquele cabelo esbranquiçado. A cabeça é grande, desproporcional, mas é grande, mas não tão grande quanto a de um Zé Reticuliano. Quer dizer, o Grey é muito cabeçudo, tem aquela cabeça de pera, de ovo, né? Então eles teriam uma coisa intermediária entre a nossa cabeça pequena e a cabeça deles grandona. Nariz pequeno, boca menor que a humana, mas maior que a do Zeta. Intermediário mesmo, né? Mais funcional. Por exemplo, a boca do Gary é assim, não, assim, né? Ele não consegue
sorrir, ou muito menos mastigar, ou não sabe para que ele, nem sabe para que ele tem boca, na verdade. Porque a gente não sabe se ninguém viu um Grey comendo alimento sólido até hoje. Os olhos são grandes e negros, com o tamanho de uma pupila, e alguns são cinzas. São grandes e pretos. Né? Mas quer dizer, eles têm um tamanho de um olho mais parecido com o humano, mas preto ainda. Preto como um de Grey. Aquele Ray-Ban, né? Os extraterrestres colocam que os homens e as mulheres estão em quantidades balanceadas. Por exemplo, existem algumas espécies terrestres que tem muito mais fêmea que macho, macho que fêmea. Nesse tem uma quantidade, como o ser humano, né? Tem uns tantos homens, umas tantas mulheres. Todas as experiências estão no presente. Não julguemos as experiências. Elas não devem causar polaridades. Separar experiência e percepção. Mas elas devem existir na unidade de todas as coisas e criar seu próprio tempo. Quer dizer, isso é aquilo que o budismo ensina, né? Por exemplo, que o certo é você não ver o bem e o mal nas coisas, ver as coisas como sendo, né? E isso para quem é budista não é tão estranho de entender, que, por exemplo, que a gente não é nem bom nem mal, né? Por exemplo, tudo que acontece as pessoas são totalmente boas, são totalmente más. Circunstancialmente você se age de uma forma boa, circunstancialmente você se age de uma forma má. E as coisas do universo, a gente, em vez de falar bom ou mal, deveria pensar assim, favorável ou desfavorável, agradável ou desagradável. Porque bem e mal é uma criação do maniqueísmo ocidental, né? Pelo menos é isso que ele está querendo dizer, e é o que as religiões orientais, as filosofias orientais ensinam. Tá? Depois eles fizeram um estudo dos pleiadianos, dos terráqueos e dos etas e escolheram o que funcionava melhor. E assim chegaram na escolha mais funcional. Os Isassani usam Bashar. O seu planeta é um pouco menor que o nosso, com gravidade de 85% da terrestre. O mundo é físico, mas eles não seguem a mesma linha temporal que nós. Eles têm dias baseados numa rotação única do planeta de 25 horas. Um dia de 25 horas, o planeta de 120 milhões de milhas de sua estrela, a Terra está a 93, né, um pouco mais distante do Sol deles, tem um ano de 454 dias, mais ou menos como um ano marciano. Mas a estrela é mais quente, o que compensa a distância. Quer dizer, sendo mais distante, mas sendo mais quente, está tudo bem. Não há estruturas no planeta. O planeta é todo como um grande parque verde. A população é de 250 milhões de pessoas. Planetas evoluídos não costumam ser superpovoados, não são superpovoados como a Terra. E eles habitam em cidades-navios, para deixar a superfície do planeta usada para seus propósitos recreacionais. É um grande parcão. Eles ficam na natureza. A inclinação do planeta é apenas 3 graus, dando uma temperatura constante durante o ano. Ou seja, eles não têm primavera, verão, outono e inverno como nós, porque a gente tem uma inclinação bem maior. Né? As cidades-navio variam de 1 a 10 milhas de comprimento, usadas para explorar também galáxias e contatar planetas da Associação de Mundos. Quer dizer, é confederado. E as naves podem decolar dos mares, e os mares acabam sendo uma espécie de porto, né? De aeroporto, ufoporto marítimo. Isso explica como as energias dos planetas e civilizações se relacionam em tríades. A Terra, os Isassânios e os Sírios são uma tríade, quer dizer, os planetas formam sempre... Existem sempre triangulações de raças. É uma raça, 2 raças, 3 raças que interagem. Essa interação forma uma triangulação, a tríade. Isso é o tipo de hierarquia nesse tipo de hierarquia que os humanos se desenvolvem, e assim os planetas individuais. E toda civilização com seus planetas se move, digamos assim, da mesma força de ascensão. Os assassinos vivem 300 anos e morrem conscientemente, com seus olhos abertos, escolhendo o tempo certo para se mover e expandir. Quer dizer, eles podem provocar o desencarne, né? Eles não têm decaimento do corpo, que se converte instantaneamente de novo em energia universal. Tem uma civilização sincronística típica das massas avançadas. Não existem governos, não existe necessidade de governos. Eles operam por redes, né? De grupos individuais em bases. Ou seja, isso que é o do Grey, né?
sendo o Gray um ser telepata, né, não há governo, porque o governo é uma corrupção, o governo tem uma corrupção porque o governo esconde coisas, né? Ao passo que quando tudo é decidido pelo grupo, o grupo tem consenso do que quer. Então o grupo age corretamente. Não existe a possibilidade de você mentir telepaticamente. Então, como não existe a possibilidade de mentir telepaticamente, as coisas sempre dão certo. As coisas sempre acontecem como tem que acontecer. Né? Os indivíduos e grupos têm um serviço de maneira a não precisar de receber pagamento em dinheiro, apenas fazendo trocas. Né? Tudo é gratuito, tudo é espontâneo, tudo é alegre, tudo é êxtase. Ou seja, né, se eles são telepatas e cada um exerce uma função, cada um exerce sua função e pode pegar o que precisa sem roubar, sem fazer coisa mesquinha, porque ninguém precisa reter nada. Né? É o comunismo, só que o comunismo é possível porque eles são telepatas. Né? Por que o comunismo não é possível na Terra? Porque o ser humano não é telepata. Então o ser humano é mentiroso, né? E como ele é mentiroso, ele é acumulativo. Então não tem como você fazer isso na Terra com os humanos. Isso é uma utopia impossível para nós, enquanto a gente não desenvolver a telepatia plena. Né? O planeta Sassani, o Sassani, o planeta Sassani do Sassani tem outros 6 planetas orbitando sua estrela, Shah, num total de 27 luas. Bashar canelou um livro completo, Blueprint for Change, quer dizer, o plano da mudança, com uma remarcável sabedoria, em uma linguagem simples. Se comunicou em muitas fitas, com uma linguagem sem hesitação e respostas lúcidas a várias questões. Tá? Então, assim, isso aí é o que são os dados, a trívia, né, dessa civilização Sassani, como eles moram, como eles vivem e tal, né? A filosofia deles, que é o que o Bashar coloca, né, tem causado bastante interesse, bastante furor aí na comunidade ufológica espiritualista americana, tem agradado bastante. Né? Não sei o que vocês acham, tá bom? É isso aí. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.